Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai ver o capítulo 4, tá? Lá na página 112, que vai falar sobre triângulos e quadriláteros. Hoje a gente vai falar só de triângulos. Então a gente pode observar aí na página 113 algumas imagens. Então, a gente vê no nosso dia a dia vários objetos, construções em formato de triângulo. Por exemplo, telhado de casa, a gente vê em formato de triângulo, tá? As pirâmides, elas têm laterais triangulares, tá? Vários objetos do nosso dia a dia têm formato triangular, várias coisas que a gente usa. E aí, antes de começar a falar mesmo dos triângulos, a gente vai falar sobre congruência. O que é congruência? Objetos congruentes, segmentos de reta congruente, são segmentos que eles podem ser sobrepostos e se coincidem, ou seja, são iguais. Então, se eu pegar aí, ó, na página 114, vou colocar a figura aqui para vocês, tá? A gente tem três tipos de segmento. Tem o segmento AB, o segmento EF e o segmento CD. Como você pode observar aí, o segmento AB e o CD, eles têm a mesma medida de 3 centímetros. Então, eles são segmentos congruentes, tá bom? Aí, na mesma página, a gente tem ângulos. Os ângulos também podem ser congruentes se eles tiverem a mesma medida, a mesma abertura. Então, como você pode ver, o ângulo P e o ângulo Q são congruentes, eles valem 40 graus, enquanto que o ângulo R vale só 30. Então, olha só. Em relação aos triângulos, tá? Em relação aos triângulos, a gente tem alguns casos de congruência. A gente tem 4 casos, na verdade, de congruência. Num triângulo, a gente tem alguns elementos. Eu vou desenhar aqui um triângulo para mostrar para você os elementos dele, tá bom? Então, tá aqui, o triângulo ABC. A, B e C são os vértices, tá bom? AB, BC e CA, ou AC, tá? BA, BC ou CB, tanto faz. AB ou BA é um segmento que corresponde à lateral, um lado do triângulo. BC ou CB é outro segmento de reta que corresponde à outra lateral. AC ou CA é um outro terceiro segmento de reta que corresponde à lateral, lados do triângulo. E a gente representa então as laterais com tracinho em cima porque são segmentos de reta. Os ângulos a gente representa com acento circunflexo. Então eu tenho o ângulo A, eu tenho o ângulo B e eu tenho o ângulo C. Ângulo A, ângulo B e ângulo C. Então eu tenho as medidas de lados, as medidas dos ângulos, certo? Os vértices aqui dos triângulos. Pode acontecer, pessoal, de eu ter dois triângulos, com os ângulos internos todos iguais. E eles não serem congruentes, tá? Por exemplo, eu posso pegar esse triângulo e ampliar ele, fazer ele bem maior, por exemplo, supondo que os ângulos sejam iguais, tá? Vamos supor que sejam iguais. E aí eu tenho um triângulo bem grande, D, E, F. Aí aqui eu tenho esse ângulo com um valor qualquer, esse outro com outro valor, então a gente faz uma marcação diferente, e esse com outro valor. Então vamos supor que esse ângulo seja igual a esse, tem o mesmo valor. Esse aqui seja igual a esse, tem o mesmo valor. E esse aqui seja igual àquele ali, tem o mesmo valor. Mas eles não são congruentes. Se eu colocar esse aqui nesse ou esse lá, eles não se sobrepõem. Esse aqui, ó, é uma redução desse. Ele é bem menor. Então, eles são semelhantes, não são congruentes. Mas agora a gente não vai falar de semelhança. Nós vamos falar agora de congruência. Então, eles não são congruentes. Para serem congruentes, a gente tem uns casos específicos. Então, vamos lá. O primeiro caso de congruência de triângulos é o caso LAL. Lado, ângulo, lado. Então, são dois lados, como a figura que eu tô mostrando para vocês aí do seu livro, da página 116. Dois lados e o ângulo que está entre esses dois lados.
E aí, pessoal, diz o seguinte aí nesse quadrinho: dois triângulos são congruentes quando tem dois lados e o ângulo compreendido entre eles, respectivamente, congruentes. Então, eu tenho dois lados, o ângulo entre eles, tá? Então, essas três medidas são iguais, então eles vão ser congruentes, eles vão ser iguais, tá bom? O segundo caso é o caso L, 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 lado, lado, lado. Se os três lados são iguais, têm o mesmo valor, têm a mesma medida, esses triângulos são congruentes, como você pode observar aí na figura, tá bom? Dois triângulos são congruentes quando tem os três lados respectivamente congruentes, ou seja, os três lados iguais, tá bom? Então, segundo caso de congruência. O terceiro caso é o caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Então, eu tenho dois ângulos e o lado correspondente ali entre eles. Então, os dois ângulos e o lado ali no meio deles. Ângulo, lado, ângulo nessa sequência, como você pode observar aí na figura. Dois triângulos são congruentes quando eles têm um lado e os dois ângulos adjacentes a ele, respectivamente congruentes, ou seja, os ângulos que tocam esse lado, tá? Os ângulos dos extremos. E o último lado é LAA, só que esse último A tem um Ozinho aqui, ó, embaixo, bem no cantinho, que é lado, ângulo e ângulo oposto. Então, quando a gente tem, olha só, dois triângulos são congruentes quando tem um lado, um ângulo adjacente a esse lado e o ângulo oposto a esse lado, respectivamente congruentes. Como você pode ver aí na figura. Então, eu tenho um ângulo, um lado que acompanha esse ângulo, pode ser qualquer um, tá? Qualquer um dos dois lados acompanhando esse ângulo, e o ângulo oposto, tá? O ângulo oposto a esse lado que a gente está analisando. Então, lado, ângulo, ângulo oposto. Esses são os quatro lados de congruência de triângulo, ok? Agora, para concluir, a gente tem lá na página 119, é uma aplicação do caso de congruência de triângulos. Aqui a gente tem um triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Dois lados deles são iguais. Então, esse lado AB e esse lado AC, eles são iguais. Então, a gente faz essas marcaçõezinhas para dizer que são iguais. Então, esses dois lados são iguais, tem um tracinho aqui. Se você medir, são valores iguais. Eu fiz medido aqui, tá? 30 centímetros para cada um. Então, AB é congruente a AC. E aí, eu vou anotar aqui, ó. Que sinal a gente usa? A gente tem um sinalzinho específico para congruência. A gente usa um sinalzinho de igual com um tio em cima. Então, eu estou dizendo que o segmento AB é congruente ao segmento AC, ok? Então, eu estou dizendo que esse triângulo é isósceles porque AB e AC são congruentes. O que eu posso dizer além aqui? Quando eu tenho um triângulo isósceles, eu posso dizer também que os ângulos opostos a esses lados, ou seja, esse ângulo é oposto a esse lado, esse ângulo é oposto a esse lado. Esses ângulos esses ângulos são iguais. Então, o ângulo B é congruente, sinal de igual com o tio, ao ângulo C. Lembrar que ângulo é representado com acento circunflexo, segmento de reta com tracinho acima. Congruência igual com o tio. Então, sempre num triângulo isósceles, esses ângulos aqui, ó, que são opostos às laterais iguais, são iguais também. Então, que aplicação que a gente tem aqui? Eu posso pegar um triângulo desses, um triângulo isósceles, e aí eu vou marcar aqui o meio. Aqui eu tenho 24 centímetros, então eu vou marcar 12, que é o meio, e vou ligar esse pontinho A até esse outro pontinho aqui, que eu vou chamar de M, tá? Seu livro aí tá chamando de M, eu vou chamar também.
que é o ponto médio, que divide esse segmento em duas partes iguais. O que acontece? Quando eu traço esse segmento AM, eu vou ter o quê? Dois triângulos. Ó, um triângulo BAM e um triângulo CAM, que também são congruentes. Mas por que, professora, que eles são congruentes? Por que eles são congruentes? Se eu dividir isso aqui ao meio, BM é igual a MC. Então, eu tenho BM é congruente a MC. Ok. Ah, mas só um lado ser igual não serve para congruência. Tá, beleza. BA é congruente a AC. Isso aí foi falado lá no começo, porque eles são isósceles. Esse ângulo B é congruente ao ângulo C, tá bom? Então, a gente tem uma congruência, um caso de congruência lado, ângulo, lado, certo? Lado, ângulo, lado é o primeiro caso dos nossos casos que a gente viu aqui, olhando pela ordem aqui, tá na página 116. Lado, ângulo, lado. Então, a gente fez aqui lado, ângulo, lado. Mas eu posso também falar lado, 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 que é aqui o segundo caso. Por que eu posso falar lado, lado, lado? AM serve para os dois triângulos. Então, AM é congruente a AM. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, ou pelo caso lado, 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 eu posso dizer que BAM, o triângulo BAM, é congruente ao triângulo CAM. Então, a gente representa o triângulo com o desenho de um triângulo mesmo e coloca os três vértices dele, congruência, igual contínuo, o triângulo, desenho do triângulo e os vértices, tá bom, pessoal? Então, isso aqui é uma aplicação simples para esses casos de congruência. Posso dividir um triângulo isósceles ao meio, tá? Do vértice até o ponto médio da lateral, que é diferente, tá? Das iguais, não. E aí, eu tenho dois triângulos também congruentes, ok? Espero que não tenha ficado dúvida e qualquer coisa eu estou à disposição pelo e-mail ou também lá no grupo de Tira Dúvidas, ok? Tchau, tchau.